Josias Souza, de 38 anos, era professor da rede municipal de ensino. Trabalhava com crianças na Escola Municipal Aureliano. Ele foi preso no dia 4 de junho por crime de estupro de vulnerável, praticado contra um estudante de 6 anos. O professor foi flagrado pelas câmeras de segurança da sala de aula, passando a mão por dentro das vestimentas da criança. O suspeito já estava tendo o seu comportamento analisado pela equipe da Secretaria de Educação. Dias após a prisão, ele foi solto em audiência de custódia. E na manhã desta quinta-feira, Josias foi encontrado morto em um conjunto de kitnets no bairro Flor do Cerrado. Josias foi encontrado dentro de casa, já sem vida, pelo próprio pai, onde não estava tendo mais contato com o filho. Os investigadores da Polícia Civil estiveram no local e não identificaram nenhum sinal de violência, apontando que ele teria tirado a própria vida. Nossa divisão atendeu o local de crime e está descartada qualquer possibilidade de homicídio no caso, é uma situação clássica de suicídio. Eu já determinei, inclusive, que após o retorno dos laudos periciais seja arquivado, considerando que suicídio não é um ilícito penal, e então não interessa a Polícia Civil. Então, assim, é importante a gente esclarecer, porque começou a circular alguns áudios de que talvez seria um homicídio cometido por facções criminosas e vingança, e isso não é verdade. A polícia descarta completamente essa possibilidade. Nós já estamos convictos de se tratar de um suicídio. Então, para esclarecer, até para evitar que ganhe mais proporções esse tipo de brincadeira extremamente sem graça, se trata do rapaz que era investigado por uma série de estupros de vulnerável na condição de professor, foi colocado em liberdade e tirou a própria vida. Então, nós estamos descartando, não se trata de homicídio, é mesmo um suicídio. E não existe nada de verdadeiro em qualquer áudio que diga que a polícia descobriu se tratar de uma facção, se tratar de uma vingança popular. Então, desse ponto de vista, essa investigação ela já nasce morta. As investigações deram conta que o professor era um abusador em série e outras vítimas chegaram a ser identificadas. É importante destacar que os outros relatos, outras vítimas acabaram surgindo após a prisão dele, após a audiência de custódia, que é assim que o pessoal se encoraja, a procurar a polícia para relatar esse tipo de situação. Quando uma vítima se levanta para falar, quando uma vítima é identificada, outras acabam surgindo e até a imprensa tem um papel crucial nesse auxílio às nossas investigações. Mas nós estamos convictos pelos elementos que nós angariamos, pelas vítimas que compareceram à delegacia, de que houve abusos em série, sim. É muito importante a gente destacar que o crime de estupro de vulnerável, como a gente sempre conversa, ele acontece por meio de, não só de conjunção carnal, mas de toques lascivos, de palavras de teor libidinoso que são faladas para as crianças, de uma contemplação lasciva. Então, aqui a Polícia Judiciária Civil, pelo que tinha apurado, estava convencida disso. A gente indiciaria esse suspeito de qualquer forma. A delegada Jéssica Assis destacou a importância da própria Secretaria de Educação, que agiu imediatamente e denunciou os casos de abuso sexual que aconteciam dentro da própria sala de aula. Eu fiz a apuração no sentido de se houve omissão ou não, e a nossa conclusão é de que não houve omissão, ok? Então, esse professor, a partir do momento em que ele foi flagrado numa situação em estado de extrema lasciva naquela escola, nós ficamos convencidos de que houve essa situação flagrancial, de que houve um abuso no mínimo aí na modalidade de contemplação lasciva daquela criança, e a Secretaria de Educação, a escola cumpriu o papel dela, na hora nos informou, E aí a gente fez o nosso papel de ouvir os pais, de ouvir os responsáveis legais, tudo mais. Existiam elementos para isso. Se houve alguma situação pretérita de reclamação anterior, não havia elementos para a gente prender esse professor. Isso que é complicado, não havia elementos sequer para indiciá-lo, porque existem abusadores de criança, pessoal, que eles são extremamente espertos, eles conseguem fazer esses abusos de uma maneira tão sutil que a justiça fica de mãos atadas, desde mim, delegada, até a juíza. Então, por isso que é muito importante a gente conversar, a gente conscientizar as crianças, a população, a respeito de toques invasivos, desrespeitosos, com caráter abusivo, para que a gente comece a mudar essa mentalidade do que é abuso e para que a gente consiga proteger melhor as nossas crianças.